oi, estamos aqui em mais um Neuro e Você, o canal aberto para desmistificar a neurologia. Nesse canal eu já tive a oportunidade de fazer uma diferenciação entre o distúrbio de aprendizagem e o transtorno de aprendizagem. Mais uma vez, ressaltando que o distúrbio de aprendizagem é uma coisa mais simples, pequenas mudanças dentro da escola ou até um professor particular resolvem a questão, a criança transpõe o obstáculo e consegue acompanhar na escola junto com seus coleguinhas. Enquanto que no transtorno de aprendizagem a gente já tem uma disfunção neurológica, aí nós vamos necessitar de uma intervenção especializada. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui ao meu lado uma pessoa que eu admiro muito, que me socorre nas emergências, que é a doutora Lilian Ferro. Obrigada por você poder se disponibilizar a vir aqui. Vou chamá-la outras vezes, vou deixar claro. O seu currículo é muito longo, então eu resolvi escrever assim para tentar minimizar a questão, mas a doutora tem realmente um currículo gigantesco. É mestre em fonoaudiologia pela PUC de São Paulo, especialista em audiologia, com especialização em patologias da comunicação. E hoje ela veio aqui conversar com a gente sobre a dislexia. Eu gostaria de saber, Lilian, o seu conceito. O que é a dislexia? Eu vou te trazer conceitos renomados. CADS, CAMES, a Federação Norton, né, o Comitê de Linguagem, a ASHA, e entre outros profissionais da fonoaudiologia do Brasil, Capellini, Ciasca, enfim. Então, a dislexia, ela é um transtorno, é uma patologia de ordem constitucional, okay, que pode vir na parte genética de geração em geração, fazendo mutações e aparecer num sujeito lá embaixo na família, ok? Ela não envolve questões cognitivas, a inteligência não é o problema, tá? E ela normalmente se manifesta no período escolar. Então é aquela criança que nasceu bem, teve um Apgar bom, que desenvolveu a parte neuropsicomotora normal, então ela tem tudo para alçar voo. E quando chega na escola, começa a ter dificuldade. Eles falam, mas espera aí, não teve nada, ela não tem alterações sensoriais, né? Não tem alterações de ordem nutricional, privação socioeconômico-cultural, é uma criança exposta ao mundo. Então, e por que essa criança não vai bem na escola? Aí vem a dúvida dos pais. Então, quando a gente fala em dislexia, a gente está falando de uma alteração de base constitucional que não envolve inteligência, criança cognitivamente perfeita, teve todo o desenvolvimento sensorial, neuropsicomotor, a parte neurológica preservada, e ela, quando chega na escola, ela tem uma dificuldade. E essa dificuldade, ela se manifesta especialmente na conversão letra-som. Então, a dificuldade está na alça fonológica, na consciência fonológica. Então, a gente tem, dentro da patologia, 3 tipos de dislexia. A dislexia diseidética, ou fonológica, disfonética ou fonológica, diseidética ou visual, e a mista. Então, uma, que é a primeira, fonológica, mais de origem realmente auditiva. Então, nessa conversão, eu olho a letra e vou buscar que som aquela letra faz, e a criança tem dificuldade. E essa criança da disfonética ou fonológica, ela também tem dificuldade naquilo que é relacionado à sintaxe. Então, não só a palavra, a leitura de palavra isolada, como a leitura de texto, como então vai ter alteração muitas vezes, não sempre, de sintaxe. A outra é no campo visual, então aquela criança que você até falou num outro programa seu sobre a questão do espelhamento. Sim. Então ela vai fazer rotação de letra, espelhamento, então o W vira M, que vira E, que vira 3, dependendo da posição que ele assume no espaço, ou a mista. Tá? Então, em termos de conceituação, seria isso. E qual a forma mais comum? A forma mais comum é a fonológica, tá? É a disfonética. E como que é a incidência a nível mundial? Porque isso não tem nada a ver com cultura, com educação, né? Não. Qual é a incidência? A Associação Brasileira de Dislexia, ela traz aí na ordem de 5 a 7% das crianças realmente com quadro de dislexia, não de dificuldade escolar, sim, tá? Mas com um quadro de dislexia.
Perfeito. E aí, quando essa criança chega para você, como é que você consegue fazer esse diagnóstico? E qual é a faixa etária que você consegue fechar o diagnóstico? Eu acho que isso é bacana a gente falar, né? Porque você não fecha diagnóstico de dislexia antes da criança ter concluído o primeiro ano. Por quê? O primeiro ano é o ano da alfabetização. Então, para eu ter certeza que a dislexia, ela tem que já ter sido exposta a todo o processo alfabetizatório. Então, eu pegar uma criança, por exemplo, de jardim, de maternal, classe da criança disléxica, nunca. Porque ela nem está exposta ao material todo da aprendizagem acadêmica. Então, eu não posso chamar isso de dislexia. Bom, a primeira questão, então, é o ano em que ela se encontra. Então, normalmente, é na passagem do primeiro para o segundo ano. Até em pesquisas, Mariolina, quando a gente vai fazer alguns exames que você tem linha normativa, ou seja, que você quantifica, que você vê, tem tal idade, tantos por cento, eu preciso ter pelo menos entrado no segundo nível. Então, venceu o primeiro ano, apresentou as dificuldades. Muitas vezes a criança já vem apresentando dificuldade lá de trás, mas para realmente bater o martelo, eu vou precisar do neuropsicólogo, do neuro e da fono. Então, essa tríade consegue fechar. Então, você me diz, neurologicamente essa criança está pronta, ela está ótima. O neuropsicólogo me diz, ela não tem nada do campo cognitivo, né? Pode ter alterações de funções executivas. Aí a gente pode falar depois. E aí no campo fonoaudiológico a gente vê que ela tem uma alteração na alça fonológica, né? E ela vem aí com dificuldade para aprender a ler, onde a fluência a leitura dela fica muito baixa, né? E aí você começa a aplicar exames próprios. Então você pergunta, o que você faz? Daí nós temos uma bateria de exames, né? Para poder fazer o diagnóstico. Específicos da área da fono, alguns específicos da área da neuropsicologia, a gente soma, traz para o neuro junto com as avaliações que o neuro faz e a gente consegue fechar o diagnóstico. Mas é um calhamaço, não dá para fechar com 2, 3 provinhas, ou às vezes os pais perguntam assim, mas 3, 4 sessões? Às vezes até 5. Claro, né? Com certeza. E a questão do tratamento, como é o tratamento? O tratamento, ele, se for, tá, pensando na dislexia... Sim, porque as formas diferentes têm tratamentos diferentes. Vamos pensar na mais comum que você me perguntou. Se eu tiver uma dislexia fonológica, né, ou disfonética, ele vai ter uma entrada especialmente pela orelha. Então, eu vou trabalhar processamento auditivo, consciência fonológica, correlação letra-som, velocidade de fluência leitura. Uma coisa que é importante as pessoas entenderem é que se eu tenho uma velocidade lenta, muito lenta, vamos pensar em função executiva, em memória operacional de curto prazo. Vamos lá, na linha, eu tenho, 15 palavrinhas. Se essa criança leva muito tempo para decodificar aquela leitura silabada, ascendente, sofrida, né? E aí ela vai e passa para a próxima palavra. Quando ela chega ali no final, ela não lembra mais o que ela leu aqui no começo, porque a memória já escoou. Porque a gente tem aí um tempinho de 8, 6, 7, 8 segundos para gravar. Então, quanto mais rápida a fluência leitora, maior a chance da criança interpretar, dela entender, dela interagir com o texto. Tá? Não sei se responde a tua pergunta. E o tratamento, assim, a grosso modo, quanto tempo levaria? Levando em conta que é uma criança que tem que ser inteligente, digamos que tem acesso a uma boa escola, uma família estruturada. Tem modelo leitor em casa, então tem pai e mãe participando, que é fundamental. Porque não adianta levar no consultório da fono 2, 3 vezes por semana, ou 2, e não fazer o que tem que ser feito em casa. Em termos de dislexia, dos mais brandos para os mais complicados, a experiência que eu tenho, daí eu não tenho dados de outros lugares, mas a minha experiência, entre 2 e 4 anos. Tá? Mais ou menos mais graves, 2, 3 vezes na semana. 2 vezes por semana. E quando os pais são participativos, e a gente lá terminar, vamos supor um caso mais severo, porque a gente tem níveis também, né? Tem o leve, o moderado e o severo. Então, quando você pega um caso severo, por exemplo, que você vai pensar em 4 anos de tratamento, se a família é uma família bastante participativa, muitas vezes com 2 anos, 2 anos e meio, eu já consigo espaçar para uma sessão por semana e a família vai dando continuidade naquilo, nos exercícios em casa. Excelente. E a dislexia, ela tem cura ou simplesmente com o tratamento adequado o indivíduo inteligente consegue assim umas vias sinápticas acessórias e
começa a acompanhar os coleguinhas? Como é que funciona Adorei isso? a tua pergunta e eu sei que ela é capciosa. Os pais perguntam muito isso, né? Tem cura? Eu falo, não, porque não é uma doença, né? É uma condição vitalícia, é do sujeito, é constitucional. É como eu ter, né, olho castanho e olho verde, isso não vai mudar, né? Mas aí responde a sua própria pergunta. Com o tratamento, a gente vai dando para o sujeito novas condições, novas pontes neuronais, fazendo com que ele acesse mais rápido as questões do som para a letra, fazendo fechamento. Muitas vezes, mesmo que o indivíduo seja um disléxico disfonético, tá? Ele tem às vezes uma lentidão no movimento sacádico de olhos, então a gente trabalha essa velocidade do movimentinho dos olhos e com isso faz com que a velocidade de leitura acelere, ele começa a interagir melhor, a gente dá estratégias, a gente constrói novas pontes. Eu sempre brinco com os pais, vou falar aqui, né, porque eu sei que teu canal pega bastante pai também, falo, bom, como é que eu posso chegar mais rápido daqui de Campo Grande até São Paulo? Eu vou ali pela Jupiá, Três Lagoas, né? Bom, o que a gente faz com o disléxico? A gente vai criar um caminho um pouquinho mais longo, mas ele vai chegar lá em São Paulo também. Tá? Ótimo. É mais ou menos por aí. E me fale sobre a legislação. Tem legislação que ampara essas crianças, até nível de vestibular, né? Tem. Me fala um pouquinho sobre isso. Então, nós não tínhamos isso até uns 15 anos, né? De 10, 15 anos para cá, foi considerado, então a gente tem uma lei que ampara o disléxico, né? E os transtornos de aprendizagem, que daí um pouquinho mais grave do que a dislexia, porque envolve também as alterações de hemisfério direito, tá? Então, e a dislexia, essencialmente, vamos dizer assim, mais hemisfério esquerdo. Então, o que eles amparam? Que esse sujeito tenha, durante toda a vida acadêmica dele, vou falar um pouquinho da vida acadêmica e do vestibular de forma breve, ele pode ter provas adaptadas, tempo adaptado, conteúdo adaptado, ele tem direito a ter um ledor na prova para ele, tá? E no vestibular, idem, se ele entrar com atestado, né, com um laudo que a instituição aceite, tem que ser um laudo, vamos dizer assim, de especialista, né? Não, e às vezes da instituição também, conta isso, sim. Tá? Às vezes a universidade não aceita daquele local, vai te pedir um laudo, por exemplo, de uma USP, de uma PUC, ou de alguém conceituado na área para validar. Enfim, e aí você vai ter um ledor, 2 horas a mais de prova, né? E isso durante os dias das provas do vestibular. Então facilita muito. Eu me lembro de um casinho que eu tive, de uma mocinha que eu falo, eu nunca vou esquecer, linda, maravilhosa, 7-1 e 1-7. Quando eu a peguei, ela estava já fazendo pela 7ª vez cursinho, porque o sonho era fazer vestibular. Neta de uma aluna minha que fez fonoaudiologia já com mais idade. E ela trouxe então a neta. 7º ano fazendo cursinho. Bom, tratamos o ano todo, ela começou no final de janeiro e no final do ano ela passou em 7 vestibulares para a medicina. Puxa. Tá? E o que eu quero dizer com isso? É que é possível sim, se você tem alguém na área que trabalha com aquilo, já tem uma experiência naquilo, né? É possível a gente conseguir essa melhora. Mas ela é disléxica até hoje. Então, naquela ocasião, nós não tínhamos a lei que amparava. Então, precisamos entrar com um mandato de segurança, fomos ao Ministério Público, foi uma luta. E aí conseguimos uma ledora nos 2 dias, 2 horas a mais de prova, em todas as universidades que ela fez. E hoje não precisa mais de nada disso. Você entrou ali naquele campo, a hora que faz a inscrição do vestibular. Se você tem uma necessidade especial ou não, anexa o laudo e você já tem essa garantia, né, que é um benefício para o sujeito. Nossa, excelente. Com certeza muitos pais não sabem desses direitos, né? E eu acho que é importante empoderar essas famílias, né, de saber qual é o direito do seu filho, né? Vamos lutar por isso. Escola, né, na escola, porque as escolas não facilitam, infelizmente, né? Então os pais precisam lutar por esses direitos para dar chance para os seus filhos acompanhar os coleguinhas. Lilian, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito feliz de você ter vindo. Obrigada, Marilena. Mais uma vez, obrigada para vocês que assistem ao nosso canal. Qualquer dúvida, sugestão, entre em contato conosco.